a tua boca, sobre os teus lábios, que quando eu abrir a tua boca já não será mais você, será o meu espírito que estará sobre a tua alma, sobre a tua vida. Ali Jesus, eu te usarei com poder, autoridade que tu nunca viu. Então ali ele profetizou e dizesse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, eis que fareis entrar em vós ó espíritos e vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, por em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Meu Deus! Aleluia. A Bíblia relata que quando ele abria sua boca, quando ele profetizava, houve, aleluia, Jesus, um ruído tremendo, houve um rebuliço naquele lugar, houve um rebuliço naquele vale, porque os ossos secos, aleluia, que estava desajuntado, estava praticamente desconjuntado, aleluia, houve algo extraordinário, houve um rebuliço naquele lugar. Cada um dos seus ossos que estavam, aleluia, Jesus, misturado, começaram, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, se colocar, se posicionar nos seus devidos lugares, e aleluia, Jesus, formando um esqueleto humano, conformando esqueletos humanos. A Bíblia relata que houve, aleluia, Jesus, algo tremendo que aconteceu ali. Aleluia, Jesus, a Bíblia relata que como se tivesse uma estralaçada, foi uma estralaçada no meio daquele vale. Então, aleluia, Jesus, se formando um esqueleto. Depois do esqueleto, então, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Jesus, Deus mandava dizer: profetiza para que haja, ele crie carne entre o meio dos ossos. A Bíblia relata que então ele profetizava e começou a criar carne no meio dos ossos daqueles esqueletos que já estavam formados, já não eram mais ossos, mas já eram formados um esqueleto humano, e começou a criar carne no meio dos ossos. A Bíblia relata que depois da carne houve pele. Aleluia, Jesus, depois da pele, aleluia, Jesus, então se posicionar de pé, aleluia, Jesus, e depois disso houve fôlego de vida. Mas o que eu quero dizer aqui, aleluia, Ezequiel, talvez do ponto de vista dele, ela olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: eu, Senhor, não tenho condições, eu não tenho, eu não sou capaz de profetizar. Quem sou eu? Eu não tenho capacidade. O que eu quero dizer, irmão, nesta noite, que quando Deus colocou Ezequiel lá, ele olhava para um lado, olhava para o outro e dizia: eu, Senhor, logo eu, Senhor, no meio desse vale, Senhor, meu Deus, será que eu mesmo, será que eu sou capaz de fazer isso? Não, aleluia, Jesus, mas Deus que estava na vida dele, seria capaz de usar ele para a boca profética, aleluia, haver um milagre, haver um rebuliço naquele vale. O que eu quero dizer nesta noite, aleluia, Jesus, não precisa muito além das palavras, mas o que eu quero dizer, eu não sei, aleluia, Jesus, o que nós estamos passando, eu não sei da tua vida, eu não sei, mas eu quero dizer que assim como foi no meio do vale, Deus pode fazer um rebuliço na tua casa, Deus pode fazer um rebuliço na tua vida, Deus pode fazer um rebuliço no teu emprego, Deus pode fazer um rebuliço na tua família. Não diga que você não pode, não diga que você não vai conseguir, não diga que você não é capaz, além de você é capaz. Deus te deu poder e autoridade, então abra a tua boca e profetiza para que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Jesus, eu vejo, sabe o que é? Sabe o que eu vejo hoje, nos dias de hoje? Oh, glória! Aleluia, Jesus, uma tradição evangélica. Tradição evangélica. O que é tradição? É botar o paletó e botar a gravata. Aleluia, Jesus, botar o paletó, botar a gravata, o sapato, a calça, as irmãs botar a saia, pegar de Bíblia na mão e ir para a igreja. Vai para a igreja, volta para a igreja. Aleluia, Jesus, virou uma tradição. Mas Deus não quer tradição. Deus quer, aleluia, Jesus, que nós, aleluia, Jesus, temos que ter intimidade, um encontro com Deus verdadeiro. Aleluia. Hoje o povo vai para a igreja e volta, aleluia, Jesus. O povo, aleluia, virou um costume. Chegou na igreja, não vê a hora de chegar em casa. Chegou na igreja, eu vou lá porque o pastor, eu tenho que dar 3 dias de frequência. Eu vou lá porque eu tenho compromisso. Eu tenho que falar com a irmã. Eu tenho que cobrar o aluguel. Eu tenho que falar com a irmã. Eu tenho que falar com o irmão. Aleluia, Jesus. Ele não tem prazer de chegar e dizer: hoje eu quero ir lá, mas eu quero sair de lá modificado, transformado. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero sair de lá abençoado,
Muitos entram na igreja e saem do mesmo jeito. Aleluia, Jesus, o mundo está farto dessa situação. Aleluia, Jesus, por isso que está hoje difícil de pregar o evangelho, porque aleluia, Jesus virou uma tradição. São poucos, aleluia, Jesus, que têm uma intimidade com Deus. São poucos que alcançam, aleluia, Jesus, os milagres com Deus. Mas eu quero dizer, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo de hoje, sempre será eternamente. Aleluia, Jesus, é preciso que hoje, aleluia, Jesus, nós colocamos a nossa fé em prática. Nós colocamos, aleluia, Jesus, o nosso tudo na presença do Senhor. Que nós colocamos a nossa fé em ação, o milagre acontece, os milagres acontecem, os prodígios acontecem, eles não cessaram, eles continuam ainda. O que está faltando hoje é a fé. E a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos a fé esfriaria, o povo esfriaria. Mas não é porque fulano esfriou, eu vou esfriar também. Porque o ciclano está parado, eu vou parar também. Eu estou olhando pelas falhas do irmão, da irmã, porque ela fez isso, porque ele fez aquilo, eu vou parar também. Vou ali na internet ali, meu Deus, o pastor lá aprontou, não vou mais na igreja. Meu Jesus. Aprontou, não vou mais na igreja. Será que é só aquele pastor que existe? Será que é só aquela igreja que existe? Fica botando desculpa. Porque é só aquela igreja que existe, irmão. Tem milhões de igrejas por aí, irmão. Aleluia. Não deu naquela lá, vai lá na outra, mas não desiste da tua fé. Aleluia. A salvação individual. Se ele não quer salvação, se ele pecou, aí Jesus, amém. Mas continua marchando, porque a salvação individual. Luta pela tua salvação, meu irmão. Luta pela tua salvação, meu irmão. Luta pela tua salvação. Não adianta, aleluia, Jesus. Nós, aleluia, Jesus. Naquele dia não adianta. Tu não vai subir, aleluia, Jesus, agarrado na perna do teu marido. Aleluia, Jesus, não vai subir. A esposa não vai subir na perna do seu filho. Ou seja, quem for. Não vai, irmão. Salvação individual. Se você quer ser salvo, tem pessoas que ficam assim. Eu não vou na igreja, mas eu tenho certeza, meu marido está orando por mim, a minha esposa está orando por mim. Eu não vou na igreja, mas ela está orando por mim, eu estou sendo abençoado. Só que tem um porém, ela está orando, você está sendo abençoado, mas tem a diferença. Você vai ser abençoado aqui na terra, mas no reino dos céus ela pode ser salva e você não pode ser salvo. Aleluia! Porque a salvação individual, ela está buscando. Sim, é o nosso dever de buscar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. É o nosso dever de nós interceder. Mas naquele dia, aleluia, Jesus, né, se nós obter a obediência, a palavra, as escrituras sagradas, obedecer o Senhor, Deus, aleluia, o Senhor vai ter o prazer de salvar a minha alma, salvar a tua alma, você que está lutando. E o que nós estamos fazendo aqui, irmão, hoje, não vem a ser tradição, mas nós estamos aqui por um propósito. É Jesus ganhar almas e obter a nossa salvação. glória a Deus. Nós temos que ganhar almas e obter a nossa salvação. Aleluia. Então o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Meu Deus. O que adianta de tudo isso? Essa tradição, para muitos lá, meu Deus, olha, é um gritaredo, é uma confusão, sabe, o povo né, que não são crentes ficam falando isso. Mas olha, Jesus, o que adianta tudo isso se nós não ter certeza que nós vamos ser salvos? O que adianta nós, aleluia, Jesus, andar na presença do Senhor, dar glória a Deus aqui, mas aí se Jesus vir hoje, ou se Jesus vir em particular, como é que está a nossa vida? Será que eu estaria preparado? Será que eu estaria preparado? Será que eu estaria preparado? Eu fico perguntando todo dia para Deus: Deus, tira a mancha, tira a mácula de mim, tira, limpa nossas vestes. Porque todo dia nós somos pecadores, nós pecamos no olhar, pecamos no pensar, pecamos no deitar, pecamos no falar. Nós pecamos em sonhos, sabia disso, irmão? Às vezes tu não quer, tu dorme, mas acaba pecando em sonho. É verdade. Aí tu diz: Senhor, misericórdia, eu queria que o Senhor me mostrasse outras coisas, mas acabei pecando em sonhos, Senhor. O que significa isso? Somos pecadores, mas a salvação é pela misericórdia. Salvação é pela misericórdia. Estamos vivendo os tempos difíceis aqui na terra. Estamos vivendo os tempos difíceis, aonde está difícil de ganhar almas para o reino do Senhor. Aonde está difícil, olha Jesus, porque Satanás entrou no psicológico, entrou na mente humana. Olha Jesus, que praticamente o povo está cego. O povo, olha Jesus, não quer mais saber de palavra de Deus. O povo não quer mais saber, olha Jesus, das escrituras sagradas. O povo, olha Jesus, está se tornando uma rebeldia. Olha
É tempo, aleluia, Jesus, de começar, aleluia, a pensar que tudo isso, a palavra do Senhor está se cumprindo e o Senhor está preparando a sua igreja para encontrar com Ele naquele dia. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está chamando, Jesus está chamando, aleluia, Jesus está preparando um povo lavado e remido, lá, aleluia, Jesus, não atrará qualquer maneira, não adianta, aleluia, Jesus, não adianta, aleluia, Jesus, eu querer tentar, sabe, tem um hino que diz assim, ó, aleluia, Jesus, eu quero ir para o céu, nem que seja de carona, cuidado, irmão, não vai acontecer isso, aleluia, Jesus, vai ter que pagar preço para chegar lá, e quando nós estivermos aqui na terra, o nosso Deus tiver o fôlego de vida, vamos lutar sim, a luta é grande, a tempestade é grande, aí você chega e diz, Senhor, papai está doendo, papai, a luta está doendo, está apertado o negócio, alô Jesus, a porta está estreita, está difícil, mas é com luta, com choro, para entrar o reino do céu, não é de qualquer maneira, tem que lutar mesmo, meu irmão, tem que lutar, mas quando chega lá, alô Jesus, no reino da glória, alô Jesus, a Bíblia diz que quando estiver aqui na terra, não haverá descanso, mas o descanso não será aqui, mas será eternamente na glória do Senhor. Será eternamente, aleluia, Jesus, na glória do Senhor, meu irmão. Aleluia, pense e prepara para que quando você, aleluia, chegar lá, você vai sentar na mesa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai andar nas ruas de ouro e de cristais, porque o Senhor está preparando uma nova morada, aleluia, Jesus, para aqueles que creem, da glória a Deus. Glória a Deus! O Senhor está preparando morada, o Senhor está preparando morada, em breve o Senhor vai vir buscar um povo zeloso de boa sopra. Prepara a Bassurimianda, porque em breve Surimicanda na Baixaia eu vou vir buscar um povo lavado e remido. Oh, glórias! Não é tempo mais de parar, não é tempo mais de desanimar. Eu fico triste, irmão, eu fico abatido com o que está acontecendo no dia de hoje. Alô Jesus, eu paro, por isso que eu paro e penso, Deus não quer uma, alô Jesus, de tradição. Esse negócio, alô Jesus, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está cantando, uma hora está na presença do Senhor, louvando, outra hora, alô Jesus, não quer mais. Alô Jesus, essa semana eu tive passei por um momento difícil, durante essa semana que passou, alô Jesus, e até mesmo a semana passada, enfrentando os obstáculos lá, aleluia Jesus, na congregação. Louvado seja Deus. E eu fico abatido com certas coisas, irmãos, porque, aleluia Jesus, eu fico triste, eu fico abatido com o que acontece. Aleluia Jesus, certo dia, não faz muito tempo, né, a moça, aleluia Jesus, que congrega lá, aleluia Jesus, ligou, ela mandou mensagem pra mim, aleluia Jesus, que não queria mais, e ela dizendo assim, aleluia Jesus, pastor, era por mim, porque eu tô bem desanimada, aleluia Jesus, eu não sei se eu vou continuar, aleluia Jesus, mas eu tô com medo, aleluia Jesus, eu tô com medo, aleluia Jesus, eu não sei o que vai acontecer, devido da grande luta que eu tô enfrentando, eu sou capaz de voltar pro mundo. Eu disse, meu Deus, aleluia Jesus, não faça isso, eu tô orando por você, eu tô orando, vou pagar preço, vou pro jejum, aleluia Jesus, porque eu não quero ver uma ovelhinha minha, caída, desgarrada, aleluia Jesus, voltar pro mundo do pecado, voltar pro mundo da sarjeta, aleluia Jesus, eu quero dizer, irmãos, aleluia, é triste, é lamentável, quando a gente, aleluia Jesus, vê uma pessoa, aleluia, que está lutando, que parece não ter fim, mas eu quero dizer assim, eu fico pensando, aleluia Jesus, se você ama a Deus, se você, aleluia, diz que ama a Deus, você faz a obra de Deus, eu não consigo entender, aleluia, não estou falando só dela, mas milhões de pessoas estão passando por isso, aleluia Jesus, tem uma hora que está na igreja, canta, louva, aleluia, sente a presença de Deus, dá salto, pulo, aleluia, um pulo alto, aleluia Jesus, mas de repente quando a luta aperta, eu não quero mais. Meu Deus. Misericórdia. E aí, como é que fica? Meu Deus. Tudo aquilo, aleluia Jesus, que sentiu, tudo aquilo, aleluia Jesus, que, né,
que sentiu a glória, que sentiu a presença de Deus. Aí quando o negócio pega, eu não quero mais. Meu Deus. Aleluia. Tem muitos por aí nessa mesma situação, irmão. Tem muitos. Tem muitos, aleluia, que estão enfrentando essa barreira. Mas aí eu quero dizer, se está difícil com Jesus, imagina sem Jesus. Tu acha? Aqui nós temos protegido, o Senhor nos guarda. Tá difícil, tá lutando, tá difícil, mas tem um anjo do Senhor, os seus anjos acampam ao redor para nos dar vitória, para nos guardar, para nos livrar, para nos ajudar a enfrentar o problema. Agora vou sair e vou pro mundo. Não quero mais, Jesus. Não quero, vou pro mundo. Aí então, o Deus vai tirar o meu espírito, vai tirar o Espírito Santo dele, vai tirar o espírito dele. Então tá, então vai, aleluia, Jesus. Mas só que lá na frente tu vai sofrer as consequências. Lá na frente, aleluia, Jesus, meus anjos não estarão mais te guardando. Lá na frente, aleluia, Jesus, o que vai acontecer? Tem um espírito imundo, aleluia, Jesus, que está querendo tragar a tua alma. Tem um espírito imundo. Aqui você estava protegido, aqui você orava. Sai pra lá, queima aqui, queima lá, queima lá. Só que lá é o seguinte, o diabo está preparando uma cilada, dizendo assim, ó, lembra de mim, lembra quando tu foi lá e pregou e tirou, aleluia, Jesus, os meus que estavam lá naquele corpo, agora eu vou fazer com você. Irmãos, é tempo de começar a refletir nisso aí. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aí esse negócio, uma hora que tá na igreja e canta, e pula, e dança, e faz isso, e faz aquilo. Aí quando vem o negócio apertar, não quero mais. Não, irmão. Não. Glória. Vamos, aleluia, marchar. O Senhor nos escolheu para marchar. O Senhor nos escolheu, não chamou covardes, não chamou homens e mulheres covardes, aleluia, Jesus, para fugir da luta. Deus não chamou homens e covardes para dizer que você não pode. Meu Deus. Aleluia. Tá difícil. Quem disse que seria fácil, irmão? Quem disse que andar com os caminhos de Jesus no caminho estreito seria fácil? Aleluia. Tem os espinhos. Isso é fácil, tem os espinhos. Mas não adianta, irmão. A luta pode doer, pode gemer, mas não pode abandonar Jesus. Aleluia. Não pode abandonar Jesus. Porque quando eu e você estiver aqui na terra, nós vamos sofrer as consequências, nós vamos lutar. E ainda não é. Eu não sei se eu e você vai pegar essa geração, as coisas que vão acontecer piores do que vai vir. Mas eu sempre falo para os meus filhos, talvez você, talvez os filhos dos teus filhos, vai pegar, que vai ser mais pior ainda. Que quando entrar o Apocalipse, que já está, né, quase entrando, e vai ser pior do que já está agora. Se você acha que já está doendo agora, imagina lá na frente, né? Já viu? Se você vai ver ali, irmão. Aleluia. Mas já está acontecendo. Já está acontecendo no Apocalipse. Não, ainda não. Não ainda, sabe por quê? Porque ainda você tem comida no mercado, você vai ali e compra. Você ainda tem dinheiro. Quando vir a peste da fome, aí você vai ver o que vai acontecer. Quando vir ali as benevolências da luz de Jesus, né, de dor, de sofrimento mesmo, aí vai ver. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver. Eu sempre falo isso, mas eu digo para os meus filhos. Talvez você vai ver, talvez os teus filhos vão ver. Temos que preparar, irmãos, os filhos ou os filhos dos nossos filhos. Aleluia. É a geração. É Deus. Mais feliz é aqueles que já não estão aqui, mas já estão no seio do Senhor. Felizes é aqueles que já não estão aqui, já passaram pelo processo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por esse processo, nós vamos continuar. Mas é com choro e com lágrimas, nós vamos continuar marchando, pregando o Evangelho do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para essa batalha. Glória a Deus. Essa semana, Lord Jesus, eu quero contar uma experiência que aconteceu. Louvado seja Deus. Foi quinta-feira passada que os irmãos estiveram lá. Satanás, aleluia, Jesus, levantou-se de uma tempestade tão grande. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que foi algo, aleluia, Jesus, que aconteceu devido, um lado, a minha consagração também, porque o diabo, né, ele sabia que eu seria consagrado, né? Aleluia,
Alô Jesus, e ali eu comecei, fiquei um propósito de manhã de jejum até um certo horário. E quando eu fiquei um certo horário, Jesus, estava para acontecer a campanha, mas só que então haveria muita chuva. O pessoal que vinha devia a mão na sexta-feira, eu tive que transferir porque estava marcando 96% de chuva. E eu disse, Senhor, os membros não vão vir, e vai vir o povo de lá, o que vai acontecer? Vou passar vergonha? Não, eu vou cancelar. Cancelemos. Alô Jesus, e aí eu disse, então vou aproveitar e já vou cancelar no sábado. Só que então botemos no grupo aquilo ali, irmãos, o inimigo levantou-se um alvoroço, alô Jesus, foi uma tempestade muito grande entre os membros, alô Jesus, e se levantaram e se rebelaram contra mim, devido do que eu botei lá. Só que eu não podia debater porque eu estava em consagração, porque eu estava no meu propósito, eu estava em jejum, alô Jesus, porque eu sabia que naquela quinta-feira eu seria consagrado, e eu não poderia debater com os irmãos. Eu queria falar alguma coisa, mas disse, não vou, porque é isso que o diabo quer. Se eu debater, eu vou perder a minha bênção. Então eu fiquei calado, alô Jesus, e eles começaram a se debater, alô Jesus, começaram a falar ali, alô Jesus, e eu, né, alô, se levantando contra mim, eu só olhando e fiquei quieto. Aí depois a minha mãe entrou lá no particular e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Os irmãos estão se revoltando contra ti. Eu disse, mãe, deixa, depois eu falo com eles. Até então, quinta-feira aconteceu, o povo foi lá, né? Os irmãos daqui foram lá, recebi a minha vitória, recebi a consagração, foi uma bênção. Se passemos, na sexta-feira não teve culto, no sábado também, Jesus, era para dizer que não ia ter culto. Olha a experiência. Só que Jesus, tudo isso que aconteceu foi algo satânico, foi algo demoníaco, Jesus, foi algo enviado por Satanás. Jesus, porque então eu fiquei muito triste do que aconteceu. Mas sábado então, Jesus, eu tinha cancelado o culto também. Só que eu fiquei pensando, né, cancelamos o culto. Então Jesus, o irmão Nelson ali, Jesus foi lá na igreja e disse, irmão, aparece aí para nós tomar um chimarrão e conversar. Jesus, ele foi lá na igreja, começamos a conversar. Daqui a pouco chegou umas irmãs, daqui a pouco chegou um casal, daqui a pouco chegou mais irmãos. E ali, Jesus, ficamos conversando, a irmã Rita também foi. Nós começamos a conversar, tomando chimarrão. Daqui a pouco, Jesus, os irmãos disseram assim, não era para ter culto hoje, né? Pois é, então vamos fazer o culto, se ajeitamos tudo ali nas cadeiras, fizemos um culto, Jesus, que rapidinho. Mas então, Jesus, até aí, irmão, até aí, mesmo assim, Jesus, meu coração estava ferido, estava magoado, estava machucado, devido do que aconteceu. Eu disse, Senhor, eu não sou obrigado a passar por isso. O que está acontecendo, Senhor? Comecei, Jesus estava muito ferido. Passou-se o sábado, então fui domingo, comecei a chorar. Eu comecei a chorar, Jesus, Senhor, eu não aceito isso, me dá uma resposta, o que está acontecendo? Então, Jesus, eu fui para o joelho pela madrugada e comecei a orar. E Deus me deu uma visão, irmão. Jesus, olha só que Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão, Jesus, que eu estava tirando, que havia um peso muito grande. Eu sonhei com um ônibus, e esse ônibus era tão bonitinho, né? Jesus, tão confortadinho. Jesus, e o Deus me deu a entender que era a minha igreja, era a igrejinha lá. E aquele ônibus, Jesus, estava tão, parece que não tinha motor, é tão sereninho assim, sabe? E eu descia daquele ônibus, Jesus, e comecei a tirar, Jesus, umas sacolas, e comecei a tirar um peso muito pesado daquele ônibus. Eu disse, meu Deus, um saco, irmãos, misturado com tantas coisas. Aquele saco era tão pesado que eu não conseguia nem eu arrastar. Eu disse, meu Deus, que peso é esse? Jesus, então ali, Jesus, Deus me deu um entendimento, Jesus, e ali o Senhor me mostrava um nome, e esse nome, Jesus, né, seria a mãe dos meus filhos, que ela tinha mandado aquele saco pesado, né, Jesus, para mim pegar. Olha só, irmão, tiver que Deus revela as coisas. Jesus, o nome da mãe dos meus filhos é Miriam, né, então é Miriam, né, aí me deu, aí ela pegou. Eu disse, meu Deus, a Miriam mandou essas coisas pra mim pegar, eu não tô entendendo. E eu comecei no caso, mandou as trouxas dela, né? E eu comecei a arrancar aquilo ali, comecei a tirar de dentro ali. Aí era tão pesado que eu peguei e larguei na frente da parada. Peguei e disse, deixa aí na frente da parada aí essa porcaria. Deixa aí, tirei de dentro daquele ônibus. E peguei mais uma sacolinha, umas trouxinhas, larguei ali. Eu disse, comecei a se meditar, eu disse, meu Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? Jesus, e aí eu comecei a meditar, Miriam, mas não pode, né? Porque a mãe das crianças não lida com essas coisas. Eu disse, não pode. Aí eu comecei, Miriam, fui para a igreja, comecei a orar, disse, meu Deus. E o Senhor disse assim, repreende. Eu disse, comecei a repreender. Aí por quê? Aí comecei a meditar, Miriam, não é Miriam, é Maria. Aí eu disse, Maria, mas que Maria?
Aí assim, ó, há um demônio chamado Maria Mulampo. Há um demônio ali que foi largado algo aqui para tentar um dia fazer uma bagunça e se revoltar contra ti. Aí Jesus, mas eu estou colocando por terra. Eu estou colocando por terra. Aí Jesus, apenas ore e busque jejue para que o meu inimigo caia por terra. Irmãos, aí eu entendi o mistério. Aí eu entendi o mistério e fui pro joelho, irmão. Aí eu fui no domingo, segunda-feira, eu Jesus entrei num propósito. Olha só, entrei num propósito. Aí Jesus, irmãos, estava frio. Quem tá aqui entendendo aqui, ó? Tava frio agora durante a semana, 6 horas, 6h30. Aí Jesus, o pessoal entrando no ônibus para parar na parada. Eu moro embaixo, né? Eu saí, irmãos, eu fui ali, eu disse, meu Deus, dá um cheiro nessa igreja. E eu abri a igreja ali, as pessoas pensavam até nesse, que esse cara faz de louco aí, abrindo a igreja essa hora. Eu entrava ali, ficava ali, abaixava ali, fiquei ali encerrado. E eu comecei ali, segunda, terça, quarta, quinta. E eu comecei naquele propósito ali, irmãos, 2 dias, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Olha só, a visão que Deus me deu. Olha Jesus, quando Deus me deu uma visão, na terça-feira Deus me deu uma visão. Olha Jesus, que Satanás, em forma de uma pessoa, o diabo em forma de uma pessoa, estava com um canivete para tentar me matar. Só que então, olha Jesus, aquele canivete, aquele homem vinha para tentar me matar com aquele canivete. Olha só, irmão, olha Jesus, ele vinha para tentar me matar. Mas ali Jesus, eu não entendia, porque eu já tinha feito 2 dias de propósito. Olha só, 2 dias de consagração. E aquele homem vinha, olha Jesus, para tentar me matar. Só que então eu não tinha percebido. Eu estava fugindo dele, eu queria fugir dele. Eu disse, meu Deus, esse homem vai me matar. Só que então, olha Jesus, eu não tinha percebido. E daqui a pouco, olha Jesus, eu vi uma voz que disse assim, ó, olha para tua cintura. E quando eu olho para a cintura, irmão, eu vi assim uma adaga desse tamanho aqui, ó. Eu via dentro da minha cintura aqui. E eu puxei aquela adaga. Quando eu puxei aquela adaga, já não era uma adaga, era uma espada, irmão. Aleluia. Era uma espada. E quando eu comecei a pegar a espada, eu disse, agora tu vê. E eu comecei a jogar naquele homem. Irmão, cada batida que eu dava nele, sangrava ele. Cada batida que eu dava naquele homem, ele começou a recuar com aquele canivete. E cada vez que eu dava nele, ele começou a recuar. Ele começou a recuar. E eu não sei quem era, mas uma voz dizia assim, ó, não dá as costas pra ele. Continua. Meu Deus! Eu comecei a marchar e eu disse assim, ó, então tu vem. E comecei, foi indo. E eu fui entender, irmãos, olha só o mistério. Eu fui entender, que alô Jesus, que eu fui entender, irmãos, que louvado seja Deus, que ali, alô Jesus, fui entender, fui no mistério com Deus. Eu disse, Senhor, o que significa isso? E o Senhor diz assim, ó, alô Jesus, continua marchando, não dá as costas. É sinal que você está enfrentando os teus medos. É sinal que você está enfrentando. E o diabo está recuando, porque ele não gosta de jejum e da oração. Aleluia! Satanás, irmão, sabe como é que você vai voltar a correr? É jejum e oração. Entrei pro joelho, irmão, pela misericórdia do Senhor. Eu não falo isso para me exaltar. Aí Jesus, é preciso. Aí eu comecei a orar. Tinha uns irmãos ali da Rebelde lá. Louvado seja Deus. Ontem, pela misericórdia do Senhor, foram lá, o irmão Nelson sabe, foram lá, fizemos um acordo, se acertamos, tá tudo lá de novo. Eu disse para Deus, eu chorei naquele tapete. Eu disse, Senhor, as ovelhinhas estão indo embora, eu não aceito, Senhor. Eu quero minhas ovelhas de volta. Eu falei para Deus, eu quero meu rebanho de volta. São um pouquinho, são 6, são os 8, mas eu quero de volta. Rabacanda, labaxé. Sabe, irmãos, Jesus, se você não tem amor pelas ovelhas, então não é para ser pastor. Aleluia! Se você não tem amor pelo teu rebanho, então larga tudo, irmão. Aleluia! Misericórdia, meu Pai. Mas vai ficar aqui, Jesus, porque, né, tem gente que é assim. Aquele negócio diz, saiu 1, entra 2, saiu 2, entra 10. Para com esse negócio, vai atrás, vai saber o que está acontecendo com ele, vai saber o que está acontecendo com ela. Tenta consertar os negócios. Se ela não quer, amém. Se a sua ovelhinha não quer, tudo bem. Ó, pastor, eu vou para outro lugar, amém, vou respeitar. Mas a minha parte eu fiz. Mas primeiro tira saber. Agora eu conheci o pastor que diz, se saiu, não estou nem aí, não vou atrás. Eu vivi com esses pastores. Irmão, Jesus, se você não tem amor ao próximo, não adianta. Eu falei para Deus, Senhor, comecei a chorar, não tá aí o meu filho. Eu disse, vamos lá em cima orar. Eu comecei a orar, eu chorei, Senhor, eu quero meu rebanho de volta. Eu quero. Aleluia. Mas eles são rebeldes, eles são isso, eles não me respeitam. Não te respeitam, não interessa. Vamos
Vamos tentar, é orando que as coisas vão consertar. Glória a Deus, aleluia. Vamos tentar as coisas diferentes. Glória a Deus. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Eu tenho medo, porque entrou uma irmã dizendo assim pra mim, né, dizendo assim: pastor, Deus vai fazer uma limpa aqui. Eu disse: não concordo. Aleluia. Não concordo. Porque esse negócio de fazer limpa, irmão, Deus tem que multiplicar as ovelhas, não fazer limpa dentro das Glória a igrejas. Jesus. Aleluia. Não concordo. Esse negócio de fazer limpa dentro da igreja, eu não concordo. Eu quero no Jesus, né, que Deus abençoe as ovelhas. Deus possa transformar aqueles que são rebeldes, porque todos nós temos os nossos defeitos. Eu não posso chegar nele, né? Eu não posso chegar nela. Eu não vou fazer ela transformar, eu não posso mudar ela, mas eu posso orar por ela para Deus transformar. Aleluia. Glória a Eu disse Deus. para Deus: não concordo. Glória a Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor disse que vai fazer uma limpa, vai trazer pessoas novas. Então traga as pessoas novas, mas traz as ovelhas velhas também. Eu falei para Deus. Glória a Deus. O irmão Nelson aí, o que ele falou é verdade. Eu lembro, irmãos, ali Jesus, né? Inclusive agora passou um homem lá que ele sabe muito bem, que é o nosso companheiro lá. E ele passou lá e disse: meu Deus transformou o irmão Nelson, né? Pois é. Né? Olha, Jesus, foi muito tempo parado. Mas eu quero dizer a Jesus que eu não sei como, irmão. Se me perguntar como, da onde, o que Deus fez na vida dele, eu não sei. Eu quero dizer, irmãos, que quando aconteceu isso aí também, devido do que aconteceu, sabe? Essas viravolta aí, que se rebelaram contra nós, Deus me dava uma visão do irmão Nelson. E ele com uma mangueira azul. Aquelas mangueiras, sabe? As mangueiras de... Como é que eu vou explicar? Não é mangueira qualquer, mas mangueira de... Essas mangueiras de água aí, como é que eu vou explicar? Da Coçã aí, aquelas mangueirão que tu liga lá. E ele via ele agarrado naquela mangueira azul. E a mangueira azul é o símbolo da igreja. Eu entendi. E aí eu disse: Senhor, por que fica isso? Eu sei, ele estava num lugar que ele ia consertar. Aí eu entendi, irmão, que ele ia, né? Que eu disse: alguma coisa, ele vai consertar a obra. Até então, irmãos, ele estava consertando as coisas. Até então ele estava consertando as coisas. Até então ele estava consertando as coisas. Então, Jesus, Deus pelejou. Aquela obra, irmão, começou. Aleluia. Ele começou a entrar, procuraram ele, né? Um casal lá procurou ele, procurou o irmão Nelson, Glória a Jesus. né? Falou com ele e ele me ligou. E aí ele disse assim: ó, irmão Max, eu tomei a liberdade de conversar com os irmãos lá devido ao que aconteceu, tal. Aí eu entendi que Deus estava usando ele para consertar as coisas dentro da igreja. Aleluia. E Deus, aleluia, pela misericórdia do Senhor, eu falei para ele: então está se cumprindo a revelação. Está se cumprindo a revelação. E graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Claro, a luta é peleja. É uma peleja muito grande. Mas graças a Deus, né, nos deu a vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero entregar essas palavras, esse testemunho que Deus está fazendo aí. Eu quero dizer, irmãos, que hoje, agora antes de vir para cá, também estou pedindo para Deus enviar bonanças para a igreja. Tem um irmão que nem congrega lá, foi uma vez só na igreja. E antes de vir para cá, o irmão me mandou uma mensagem pedindo meu Pix. Aí eu disse: Senhor, que significa isso? Mandei, irmão. E aí, abençoado, como é que tá? E tal, conversei com ele. E ele disse: manda o teu Pix aí, irmão. E eu mandei. Vou pagar o meu dízimo. Aleluia. E nem congrega lá, irmão. Oh, glória. E o Senhor disse assim: ó, vai vir bonanças, Deus vai enviar provisões, né, da onde tu não sabe. Aleluia. Mas isso, irmãos, tem que pagar um preço. Nada vem de graça. Tem que pagar um preço. Deus não colocou nós, pastores, simplesmente, né, para pegar a gordura das ovelhinhas. Nós temos que pagar um preço. Nós temos aqui como objetivo. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia.